Olá, sejam bem-vindos ao nosso workshop Virtual Clamping, o fim dos dispositivos físicos. Para quem não me conhece, meu nome é Vicente Massarotti, eu sou um dos diretores da VTech. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa nossa tecnologia de dispositivos virtuais e o que vocês podem fazer. E essa pergunta que eu fiz no começo, vamos responder no final e vocês vão concluir se é possível ou não ter o final dos dispositivos físicos. Nossa agenda de hoje está dividida em fazer um pouquinho de apresentação, quem nós somos, as soluções que nós temos para o processo, e aí sim, conceituar um pouco sobre o Virtual Clamping, o que é, qual é a ideia atrás do Virtual Clamping, como ele funciona. E vocês vão ver depois na prática, vamos ter uma live demo feita pelos nossos engenheiros de aplicação, numa peça, como isso funciona na prática. Falamos também um pouquinho das experiências de clientes que já utilizam aqui no Brasil essa tecnologia, nossa tecnologia, os ganhos que eles têm, como está sendo desenvolvido isso dentro do nosso país. E falar um pouco de hardwares. Nós temos hardware especializados para diversos tipos de peça. Então, se são chapas finas, peças mais flexíveis, chapas mais rígidas ou hot stamping, e até hardware específico para ganho de produtividade. Vocês vão ver também vantagens e ganhos com essa tecnologia. O que acontece se você usa essa tecnologia? O que melhora na sua rotina usando esse tipo de tecnologia? E falar também um pouco de experiência de clientes lá fora, lá no exterior. E os desenvolvimentos futuros. Para isso a gente vai contar com a ajuda dos nossos amigos da nossa representada ZEISS, que a gente vai mostrar para vocês, eles vão falar um pouco de como acontece e o que vai acontecer nessa tecnologia no futuro. Aí a gente vai finalizar com alguns comentários e no final nós vamos abrir para perguntas e respostas. Ok? Então, falando de quem nós somos, a VTech é uma firma que já está atuando na área de metrologia óptica há mais de 25 anos. Nós trabalhamos no Brasil e na Argentina, representando o Grupo ZEISS, com uma base instalada de mais de 400 equipamentos em mais de 50 clientes. Nós atendemos a base de São Paulo, onde está o nosso HQ, mas também temos presença em Belo Horizonte, em Curitiba, em Porto Alegre e em Buenos Aires, na Argentina, onde tem uma grande máquina, uma grande firma trabalhando com as nossas tecnologias, nós temos um engenheiro dedicado. E aqui vocês têm o grupo de clientes, para vocês terem uma ideia. Todas as montadoras têm a nossa tecnologia implantada em maior ou menor nível, os fornecedores delas e até áreas que a gente não está acostumado ou não são dentro da montadora, dentro de linha branca, dentro de linha marrom e até universidades que para nós também preza bastante estabelecer o que vai ser o futuro. E como a gente trabalha? Vocês vão ver ao longo dessa apresentação os sistemas, os melhores sistemas do mercado, os mais precisos, os mais performantes. Mas isso sozinho não adianta. Então, a VTech tem um tripé. Nós também temos o que nós chamamos de VTech Care, que é a manutenção desses equipamentos, onde eles são mantidos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E VTech Training, onde nós treinamos, num treinamento totalmente estruturado, os nossos clientes no uso para extraírem o máximo possível da nossa tecnologia. Então, a manutenção, como eu disse, feita totalmente aqui no Brasil, técnicos nossos são treinados na Alemanha e treinados em todos os equipamentos e em tudo no equipamento. Nós, inclusive, temos um banco de peças críticas aqui no Brasil para tentar acelerar a necessidade de peças dos nossos clientes. Nossos técnicos podem ir até os sistemas maiores, ou os sistemas vêm até o nosso banco de dados, nosso laboratório, e eles vão ser testados, vão ser medidos, vão ser consertados. E também nós temos uma área do cliente, onde você tem o conhecimento rápido. Se o cliente tem uma dúvida, algo que ele queira fazer, algo que ele queira aprender, e é domingo, 11 horas da noite. Ok, ele pode entrar no nosso site, olhar essa dúvida, sanar essa dúvida, são vídeos de 2 minutos, rapidamente ele tem isso resolvido. E também nosso treinamento, onde a gente preza. Treinamento é algo que a gente faz de maneira contumaz aqui dentro da VTech e fornece aos clientes. Para nós, treinamento, educação é uma necessidade muito grande.
Então, manter equipes treinadas e manter usuários treinados é o que a gente faz. E para isso nós temos um nosso centro de treinamento com um treinamento todo organizado para cada nível. O que nós vamos falar hoje, Virtual Clamp, é o que a gente chama de nível especialista, porque você precisa ter um conhecimento bastante interessante no uso de toda a tecnologia. E daí você consegue extrair o máximo possível dessa tecnologia de Virtual Clamp. E falando dos nossos representados, a Carl Zeiss GOM Metrology, a antiga GOM, que é quem desenvolve, produz, fabrica e distribui os sistemas de medição GOM, agora atualmente Zeiss, na parte de metrologia óptica, sem contato. E a Zeiss, onde nós nos encaixamos, Zeiss não necessita mais apresentações, nós fazemos parte do sistema de soluções de qualidade industrial, IQS, onde a Zeiss tem vários tipos de tecnologias e nós nos encaixamos na área de sistemas ópticos. Dentro desse grupo, desse mundo Zeiss, as aplicações estão em todo o processo. Então nós temos em pesquisa e desenvolvimento, com teste de componentes e materiais, engenharia reversa, na parte de manufatura, com qualidade de componentes, montagem digital, automação inline, como vocês vão ver, a metrologia e GDIT na parte de qualidade, rastreabilidade desses dados e algumas técnicas específicas que nós fazemos para os clientes específicos, para dar soluções para eles. Então, análise de defeitos de superfície, comparação entre o CAD e malha, identificação de pontos de falha e até o próprio Virtual Clamp. Tudo isso daí faz parte de um único software. Todas essas aplicações são geridas pelo nosso Zeiss Inspect. Então, um único software, um único aprendizado, e aí facilita toda a operação de quem for usar. E falando um pouquinho dos nossos hardwares, dos nossos sensores, nós temos uma linha muito ampla nessa parte de medição óptica, começando com os sensores mais simples, que são os sensores handhelds e sensores em tri-level, como T-Scan Hawk, como GOM Scan One, e como o top de linha dos em tri-level, que é o Atos Q. São sistemas que permitem até uma automação simples e que têm dados impressionantes. Vocês conseguem fazer muita coisa com esse tipo de sistema. E para quem tem exigência maior em termos de qualidade, em termos de performance, aí entra a metrologia de alta precisão com nossos sistemas Atos 5 e família Atos 5. Dentro da família Atos 5 também eu tenho o Atos Scanbox, que são os sistemas automatizados, onde eu ganho na minha aplicação velocidade e performance. Não importa o tamanho da peça, eu consigo fazer uma automação e consigo retirar os dados de maneira muito mais simples. Tem a parte de fotogrametria, que é o Tritop, é uma CMM móvel, já usada há muito tempo, bastante interessante, onde eu tenho uma coleta de dados muito rápida, como vocês estão vendo aqui no filme, simplesmente batendo fotos ao redor da peça. E não importa o tamanho da peça, aqui é uma peça de 1,5 m, mas nós já fizemos peças de 40 metros. A parte de formabilidade, que aí é um outro campo, onde eu consigo detectar, gravando esse padrão, estampando a peça, quais áreas da peça são mais exigidas durante a formação e quais áreas já são mais livres. Então eu consigo ver o fluxo do material em si, como ele está escoando. Isso é bastante interessante para o pessoal de produção. E a parte do Aramis, que é nosso sistema de medição de movimento e deformação. Com o Aramis eu consigo ver deformações ao vivo. Então o que acontece numa peça? Desde quanto ela se move, no caso desses bonecos, até o quanto ela consegue abrir, o quanto que ela consegue resistir e como está a condição dessa deformação ao longo dela. Aramis é muito importante para determinar tanto critérios de material ou condições de material ou propriedades de material, como também trabalhar com a performance de uma peça. E nossos sistemas Metrotom, que são sistemas de tomografia. O que é mais interessante, eu não preciso desmontar uma peça, eu vejo uma peça montada. Então eu consigo ver a interferência entre elas, o que se movimenta, e o mais de tudo, o mais interessante, eu consigo ver também dentro da peça.
Se a peça tem falhas, oclusões, se tem gás aprisionado, no caso de uma peça plástica, se tem alguma incrustação, no caso de uma peça metálica, ou seja, é enxergar o mundo de uma maneira diferente. E, de novo, todos esses sistemas são controlados dentro do nosso Zeiss Quality Suite pelo software Zeiss Inspect, cada um específico para uma aplicação. E agora sim, vamos falar um pouquinho do tema Virtual Clamping. Dispositivos físicos versus dispositivos virtuais. Quais são as desvantagens de um meio de medição físico? Primeiro é custo. Os dispositivos de fixação, eles são caros. Eles têm que ser produzidos. Alguns têm que ser calibrados, têm que ser mantidos. E necessitam de espaço para você armazenar. Ou seja, eles consomem também a área de fabricação. Você tem o problema da incerteza. A fixação nunca é perfeita. Os pontos de suporte, que podem não descrever a situação real da peça, eles vão influenciar a condição de montagem. A reprodutibilidade. Alguns dispositivos de fixação não são facilmente reprodutíveis, devido ao atrito. Se você tem uma peça montada na vertical, a ordem de fixação dos grampos, a influência do usuário. Às vezes você tem sistemas que você tem que montar alguma peça e o usuário esquece. Vários problemas para você manter essa reprodutibilidade. O esforço em si. Os fixadores são ajustados depois de uma pré-medição. Múltiplas medições são necessárias, ou seja, você aperta, depois vai, mede de novo. Aí se você tem que tirar, quer fazer em estado livre, você tem que desgrampear tudo, fazer mais uma vez, ou seja, no mínimo você está medindo 2 vezes uma peça para ter uma situação. E acessibilidade, aí qualquer seja o sistema, óptico, tátil, normalmente os grampos atrapalham e tem que ser pensados para não atrapalhar. Eles vão cobrir uma área de medição. Então o potencial de medição não é totalmente aproveitado. Essas são algumas das desvantagens. E qual a ideia do Virtual Clamping? Vamos olhar essas duas figuras. Aqui eu tenho 2 peças plásticas, são capas de celulares, são celulares em si. Imagina que eu quero o que eu tenho aqui como nesse lado, a minha peça originalmente, no Free State, onde eu tenho um ponto aqui em vermelho. Eu quero que ela fique, depois de posicionada ou colocada no dispositivo acertada, como está ali o RPS4, todo zerado. Para fazer isso, num dispositivo físico, eu torço a peça. Mas se eu conseguisse tirar esse empenamento matematicamente, não fisicamente. E aí que entra a ideia do Virtual Clamping. Então vamos pegar a mesma peça, ali os pontos dela. Eu vou pegar as condições de contorno, ou seja, os pontos de apoio, o CAD. Vou criar um modelo de deformação, que depois nós vamos falar um pouquinho dele, que é a minha matriz de rigidez dessa peça. Eu vou criar com esse modelo e com essas condições de contorno o que a gente chama de campo de deformação, ou seja, qual é a influência do posicionamento desses grampos na rigidez da minha peça. E aí a mágica acontece. Eu trago os dados originais da medição e coloco contra esse campo de deformação, ou seja, subtraio. O que a gente chama de morphing, eu misturo os dois. E no final eu tenho uma peça com todos os problemas da peça de fabricação, mas retirados os problemas de torção ou distorção em relação à posição dela. Ou seja, eu tenho uma peça digital, mas colocada como se estivesse num apoio físico. Essa é a ideia do Virtual Clamping. E o que é esse modelo de deformação? O modelo de deformação nada mais é do que um modelo de elementos finitos. Só que eu preciso discretizar a minha geometria, eu preciso colocar as propriedades de material, ou seja, o módulo de Young, o coeficiente de Poisson, a densidade desse material, e ela vai ser a base de cálculo para as forças de fixação. Pré-condição para esse tipo de tecnologia que nós usamos é que o modelo do CAD tem que ser volumétrico. Então não adianta tentar fazer só com uma face do CAD, tem que ter as 2 faces. Isso pode ser tratado depois no software, vocês vão ver,
criação dessa espessura, mas não é sem criação da espessura, não é uma consideração matemática, é um modelo sólido. E aí, olhando para a peça numa chapa metálica, eu tenho, de um lado, o virtual clamping e do outro a fixação mecânica. Se vocês repararem, é exatamente o mesmo tipo de desvio. É exatamente o mesmo tipo de comportamento. O ponto que eu grampeei está no zero, como nas duas posições, ou seja, tanto no mecânico quanto no virtual clamping. Mas a vantagem que eu tenho no virtual clamping, como eu calculei, eu tenho até essa força de grampeamento, que eu posso depois aplicar na calibração do meu sistema de solda, se for necessário. E a mesma coisa usando por um sistema plástico, porque se você trabalhar na parte linear, você vai poder usar plástico ou aço, não é problema. Desde que você não tenha nenhuma deformação plástica em si, só deformações elásticas, o método vai funcionar super bem. E aqui você tem, resultados são idênticos. Isso é interessante porque o histórico do virtual clamping nasceu nesse tipo de peça. Porque, como a gente mostrou, nós temos nossa linha de tomógrafos, não, o Metrotom. Como é que a gente consegue colocar uma peça e sujeitar uma peça num sistema que atravessa, usando raio-x, para medir? Então, se eu colocasse um dispositivo, eu vou ter um dispositivo feito em metal, que é muito mais denso do que o plástico que eu estou usando. Onde os nossos engenheiros na Alemanha começaram a pensar, posso usar esse tipo de método. Já é bastante usado no mundo, a parte de simulação, mas por que não fazer essa parte de simulação também para agir em favor ao posicionamento da peça? E aí começaram as pesquisas, mais ou menos 7 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com esse tipo de tecnologia dentro do Grupo ZEISS. E foi evoluindo hoje, vocês vão ver o que mais nós conseguimos fazer. Esse é um ponto. Eu falei de um processo de medição como tomografia. Mas o processo que nós mais usamos na indústria, o processo de medição por digitalização que você tem. Se você colocar uma peça numa posição ruim, você acaba tendo mais problemas para medir. Você mede, mas muitas vezes a posição carro exige que você tenha ângulos nela. O que seria o ideal para um sistema para fazer isso de maneira rápida? Que eu colocasse na horizontal. Mas se eu colocar na horizontal, vai ser bastante eficaz para medir. Eu vou fazer 2, 3 tomadas e está pronta a peça. Mas não é a realidade. Então, o que eu tenho que fazer nessa história? Como a gente mostra aqui, eu coloquei na posição horizontal, numa mesa de rotação, eu tenho acessibilidade, eu faço uma quantidade mínima de tomadas, porém, o objeto vai ser deformado pela gravidade de maneira incorreta. Eu tenho que ter uma compensação da gravidade. Aí vem o truque. Nós fazemos essa compensação de gravidade medindo num estado não grampeado, ou seja, não tem nenhum esforço atuando na peça. Eu localizo esses pontos de apoio, eu sei a direção da gravidade e eu tenho o meu modelo de deformação. Com isso eu calculo o efeito da gravidade e eu retiro o efeito da gravidade, como se a minha peça estivesse sem peso. Fisicamente não existe, mas você consegue calcular isso matematicamente. Resultando nisso, essa peça que vocês estão vendo, que vocês vão ver também durante a nossa apresentação, é medida na horizontal, mas a peça em si está em ângulo no carro. E tudo isso é compensado, ou seja, no final eu vou ter o resultado da peça na posição correta, com a gravidade correta. E não é só, nós somos metrologistas, nós lidamos com metrologia. Então, para nós, não é só fazer uma peça e falar, olha que bonito, ficou na cor que a gente queria ou com os números que a gente queria. Nós temos que ver a variação desse processo. Então, para várias peças, no caso, essa daqui foi feita a um processo de MSA, MSA número 2, nível 2, onde a gente removeu a gravidade, onde a gente posicionou a peça, onde a gente adicionou a gravidade e a gente fez o virtual clamping. Tudo isso matematicamente para várias peças. A variação da superfície é menor do que 5 centésimos. Em alguns casos nós conseguimos até menos do que isso, que é baixo se você fizer o mesmo tipo de MSA usando um sistema de fixação físico. Totalmente aceitável.
Então, mais uma vez o exemplo, não é o resultado dessa peça. A fixação mecânica, a distribuição dos desvios, e a fixação com o sistema pneumático, a distribuição idêntica dos desvios. Tá? Os resultados são idênticos dentro da dispersão do processo mecânico. Então, mais uma vez, o fluxo do virtual clamping. Então, eu tenho uma peça apoiada onde está exercida a gravidade. Eu compenso essa gravidade nesses apoios. Elimino a gravidade que afeta a peça durante a medição. Eu posiciono a peça e reaplico a gravidade. Ou seja, posiciono matematicamente, porque na realidade essa peça só existe no mundo virtual. Posiciono, coloco os pontos de apoio e coloco a gravidade. Depois eu coloco também meus pontos de grampeamento, ou seja, onde eu quero forçar a peça a ter um contato. Isso me dá o resultado do virtual clamping. Isso me dá o mesmo tipo de resultado do que um dispositivo físico. Mas aí surge a pergunta: o virtual clamping se trata de medição ou se trata de simulação? Para nós, nossa tecnologia, o método nossos AIS, 90% é medição e 10% é simulação. Mas nós temos que começar numa condição real, tá? E com uma malha de alta resolução. Eu posso usar qualquer malha, qualquer método? Na teoria, sim, mas o resultado vai ser sempre com um compromisso. Eu não vou ter certeza que esse resultado é o melhor. Então, eu posso falhar nisso e tratar dados de maneira errada. Então, para nós, o conceito é use equipamentos de alta resolução. No caso, o nosso Atos 5, a família do Atos 5, ou até o Atos Q. Para os sistemas menores, manuais, existe o D-Warp, que é uma simplificação desse método para peças que também não têm uma exigência tão grande. A simulação ela é bastante simples e bastante robusta. Isso permite que seja usada por qualquer um. Mas ela tem que ter deformações pequenas. Tem que estar sempre na zona elástica, não posso ter deformações plásticas. O material é negligenciável, a influência dele, é mínima. Porém, a gente também trabalha dentro dessa tecnologia com montagem de diversas peças. Por enquanto, não diversos materiais, mas diversas peças. Então, eu posso ter um grupo de peças estampadas ou plásticas montadas. E a capacidade do processo de medição tem que ser avaliada, e pode ser avaliada, com o procedimento padrão, o que torna isso uma caixa preta. O que é legal, porque assim os operadores em linha podem usar. Eles não precisam ser especialistas dentro da área de elementos finitos, simplesmente ele vai usar como usaria qualquer método de medição nosso. Se for de maneira automatizada, aperta um botão e tem o resultado. Isso não é uma tecnologia, como eu falei, que nós estamos desenvolvendo ontem. Já são mais de 7 anos que nós trabalhamos nessa tecnologia. E aqui vocês têm uma lista dos clientes que mundialmente usam. E para nós, o que é mais legal não é só mundial. Nós temos Volkswagen, nós temos GM, nós temos Gestamp que já usam aqui no território nacional. E outras tantas firmas que estão começando a se interessar e caminhar por esse processo. Lá fora é usado já há mais de 7 anos, ou esses 7 anos que a gente vem implantando. Alguns deles ajudaram no desenvolvimento ou trabalham em desenvolvimento paralelo. Outros clientes estão começando a ver. É um aprendizado e um desenvolvimento ainda em constante aprimoração. E agora sim, depois que eu falei, eu mostrei bastante coisa teórica, vamos ver isso como funciona na prática. Agora eu peço para os nossos engenheiros, o engenheiro de aplicação Delvison e o técnico de aplicação Henrique, mostrarem para vocês um pouco como funciona dentro do nosso Scambox. Delvison, Henrique, é com vocês. Obrigado, Vicente. Olá, pessoal. Meu nome é Delvison Carvalho, sou engenheiro de aplicação da VTEC. Eu estou aqui hoje com o Henrique, que é nosso técnico, e a gente vai mostrar um pouco para vocês essa demonstração live, aqui como funciona a medição. O Henrique está aqui com o nosso dispositivo universal pneumático, que é utilizado com o virtual clamping. Primeiro a gente tem alguns apoios ali para a peça. Esse primeiro que ele está mostrando é um pino que limita a posição da peça quando a gente vai colocar ela na mesa rotativa. A gente também tem como configurar, mudar a posição dele para diversas peças, por ser universal. A gente também tem um segundo que é
por ventosas, então essas ventosas vão deixar a peça na posição fixa, né? E a gente tem um terceiro também, que ele é usado em certos casos, em peças maiores, geralmente, que é um apoio por esfera, que o Henrique está mostrando aqui também. Okay? Na mesa rotativa, então, a gente posiciona esse dispositivo com roteamento, da forma que vocês estão vendo aqui, saindo os cabos do centro, sem atrapalhar o posicionamento da peça. Tem ali os pinos limitantes da posição da peça. E a gente vai fazer aqui o exemplo com um frame de porta, né? Que é uma peça aqui de sheet metal, uma peça que sofre ali com a gravidade, quando a gente muda ela de posição, né? E nesse caso aqui, a gente vai colocar ela na posição justamente horizontal, em que a gente vai ter que fazer uma compensação de gravidade. O Henrique vai posicionar a peça ali entre esses pinos, de forma que ela fique fixa, né? Ele vai posicionar os pinos e depois ele vai tirar esses pinos. Eles servem basicamente para garantir que a peça, toda vez que a gente vai colocar a peça, ela vai estar na mesma posição. Ok? Tirando os pinos. E agora a gente posicionou a peça, ele vai ligar o compressor para as ventosas puxarem a peça, né, e manter ela na posição ao longo da medição. Então esse dispositivo serve para a peça não se mexer quando a mesa rotativa ali girar e manter ela fixa ali, de forma que ele não sujeite a peça com nenhuma força. Okay? Então a gente inicia a medição, a gente vê que é uma medição bem mais fácil de fazer, a peça está na posição horizontal, muito mais fácil do scanner enxergar, não tem nenhuma garra ali atrapalhando, e isso deixa a medição muito mais rápida também. Ok? Vamos agora então para o software. Vou mostrar um pouco para vocês como funciona dentro do software todo, passo a passo, até a gente chegar na malha grampeada. Vamos lá então, pessoal, eu abri aqui o software, onde eu vou mostrar para vocês como faz esse processo do Virtual Clamping. Esse é o software Zeiss Inspect 2025, o mais novo. A gente faz todas as medições aqui no módulo de medições, a gente faz todas as inspeções nesse mesmo software, relatório. A gente também faz o Virtual Clamping aqui, tudo num só software. Então essa é a malha que a gente mediu daquela peça, desse window frame. E aqui eu vou mostrar um pouco sobre a qualidade da malha, né? Dá pra gente ver ela um pouco. A peça aqui está em free state, né? Igual a gente viu na medição com o Henrique. Essa foi medida livre. Aqui dá pra gente ver um pouco da qualidade dela aqui, isso importa bastante. A qualidade do sistema Atos ajuda bastante nesse processo do Virtual Clamp, vai ter resultados confiáveis também. E aqui eu vou mostrar para vocês a medição. Dá pra gente ver aqui a parte, eu não vou explicar aqui tanto sobre o VMR, né, a sala de medição virtual, mas a gente tem aqui todo o setup. Eu posso clicar na foto e ver um pouco como que a peça estava posicionada, né? A gente tem aqui o dispositivo universal pneumático. A gente tem 3 apoios, né, sobre a peça, que são essas ventosas, essa ventosa e essa ventosa aqui, que a gente está vendo. A gente tem alguns pinos até aqui que foram medidos na fotogrametria, eles estão aqui, depois da fotogrametria eles foram retirados, mas não influencia a medição. Ok, nesse apoio, se a gente for ver esse dispositivo aqui, ele tem alguns alvos aqui, quer dizer que a gente coloca ele no software como um adaptador. O que isso quer dizer? Quando o equipamento Atos ele vê essa ventosa aqui com esses alvos, ele sabe exatamente onde está a ponta da ventosa. Ele identifica automaticamente, porque a gente já tem essa geometria lá dentro do software. Isso a gente consegue fazer também por causa do sistema Atos de medição, e a gente vai usar essa informação no Virtual Clamping, principalmente no começo, para compensação de gravidade. Okay? Então, visto isso aqui, vamos dar uma olhada aqui na malha de novo. Vou mostrar para vocês agora a posição em que estão esses adaptadores, né? Basicamente a gente tem a malha, a posição onde ele identificou automaticamente aquela ventosa, são esses pontos gravity aqui, esse e esse. Depois disso o que a gente tem que criar são esses gravity 1 aqui, que são os pontos nominais referentes a esses adaptadores, e a gente vai linkar um com o outro, que nesse caso ele já está linkado, ok? Então esses 3 pontos vão ser usados no primeiro passo, que é a compensação de gravidade. Então essa compensação de gravidade, igual eu expliquei, a peça está na posição horizontal, ela está com embarregamento, né? Ela vai usar esses pontos de apoio do Gravity 1, 2 e 3, que são as ventosas, para
calcular essa compensação de gravidade, para colocar a peça no estado livre, sem peso, como se fosse sem peso, né? Certo. Então fizemos isso aqui. Queria mostrar aqui também que já está pronto todo o programa dela, né, de todos os elementos que a gente inspeciona nessa peça também. Vou mostrar só um pouco aqui sobre todos eles, só para vocês verem. Muitos deles fazem parte do RPS. E já aproveitando para mostrar, vamos ver aqui o RPS dessa peça, que já está com o mapa de cores. Essa peça aqui, como a gente sabe, ela está no modo livre, né? Então ela tem uma deformação bem grande. Aqui vai ter essa mesma legenda ao longo de todas as malhas que a gente vai ver. Então está 1 mm para cima e para baixo na escala de cores. Ela está bem deformada aqui por estar em free state. Então os pontos de RPS são esses aqui que a gente está vendo, que vão travar os 6 graus de liberdade da peça. Então eles são alguns pontos de superfície aqui, ponto de superfície, tem um furo aqui, um oblongo e outro ponto de superfície. Ok? Vou mostrar um pouco aqui só sobre alguns furos, por exemplo. A gente tem a característica também do software de conseguir medir furos em chapas bem finas, como essa aqui, que são menores que 1 mm de espessura. E a gente consegue medir eles com grande precisão com o Gray Value Feature, que é a característica do sistema Atos, né, de conseguir medir através das fotos que a gente viu aqui. Então ele pega pela escala de cinza os furos, né? Com isso ele tem maior precisão. E aqui ele está com a adaptação de malha aqui. O furo fica bem preciso aqui para, ao longo do processo do Virtual Clamp, a gente vai precisar de medir esses RPS e o que for do plano de medição da peça. Ok? Dito isso, vamos colocar aqui novamente o RPS. Então a gente vê aqui o RPS é mostrado em negrito. Aqui, por exemplo, esse Y3, o Y está em negrito, quer dizer que ele está utilizando ele para o alinhamento. Todos que estão em negrito aqui na linha querem dizer que eles estão sendo usados no alinhamento específico. Okay? Esse alinhamento está zerado, então a gente vai para o próximo passo agora. Eu já vou mostrar aqui como que a gente faz a sequência para compensação de gravidade, né? A gente vai a operações aqui no software, malha, Virtual Clamping, compensação de gravidade. Essa é a janela que abre, que a gente vai colocar as informações para a gente poder fazer a medição. E o que falta aqui para a gente completar? Primeiro, o modelo de deformação, que eu vou explicar o que é o modelo de deformação agora, e o plano de gravidade, para onde que esse plano de gravidade está agindo. Então, vamos ver isso aqui agora. Vou colocar aqui esse modelo de deformação e vou explicar para vocês o que exatamente que ele é. Está importando aqui, certo? Vou colocar ele na tela. Ele nada mais é do que, em geometria, ele é uma cópia do CAD, só que ele é um elemento que vai ser utilizado para calcular as deformações sobre a malha, certo? Então a malha, a gente mediu ela em free state, peça livre, a gente vai modificar a posição dela, né, virtualmente, utilizando esse modelo de deformação, né? Esse modelo de deformação é o único elemento que é feito externo no software, ele não é feito aqui dentro do software. A gente importa ele aqui, ele é uma cópia em geometria do CAD, mas com essas geometrias aqui triangulares ou quadradas que a gente vê aqui, ok? Então a gente vai utilizar esse modelo de deformação para fazer o cálculo numérico sobre a malha. Dito isso, agora a gente tem que ver o plano da gravidade, certo? Gravity. Certo, o plano da gravidade é esse aqui. O que é esse plano aqui? Esse plano é o mesmo da mesa rotativa, se a gente for ver ele aqui. Então, ele toma como referência alguns pontos sobre a mesa aqui, para a gente saber como que a gravidade está agindo sobre a peça. Então, a gente tem a direção do plano também, a gente vai utilizar essa mesma direção e subtrair a gravidade da peça. Okay? Outro ponto aqui que eu não mostrei foi que, para os adaptadores, a gente coloca também um UDIP, que é um princípio de medição específico para utilizar nessa compensação de gravidade. Eu utilizo ele só no primeiro e ele vai replicar para todos os outros, para a gente não ter que repetir o passo a passo. O que esse princípio de medição faz? Em cada ponto de apoio dessas ventosas, ele vai criar o ponto que a gente vai efetivamente usar no alinhamento da peça dentro da compensação de gravidade. Vou fazer aqui e vou explicar o que ele gera. Então, eu vou aqui, eu vou falar para ele, ele abre uma janela aqui para me perguntar quais são os outros 2 pontos de apoio,
que vão ser esse Gravity 2 e o Gravity 3, os nominais. Vou apertar OK e ele já fez todo o processo. Ele criou todos os pontos aqui. Para eu ver quais ele criou, eu posso ver aqui. São todos esses aqui. Ok? A gente vai efetivamente usar, basicamente, esse primeiro aqui, ele vai travar em XYZ, é o Gravity 1, certo? O Gravity 1 em N, ele vai travar, que é esse segundo aqui, ele vai travar em normal na peça, ok? Então, mais ou menos ali no eixo Y. E esse outro aqui, que é um ponto de borda, que ele criou, ele vai travar na direção de borda, nesse ponto aqui, próximo a esse ponto, e na direção normal. Por que ele cria todos esses pontos? Porque eles vão ser os pontos que a gente vai utilizar para travar a peça em 6 graus de liberdade quando ele for aplicar a compensação de gravidade, a primeira compensação de gravidade. Então vamos lá fazer isso aqui. Vou lá em operações, malha, workshop clamping, compensação da gravidade. Já abriu, já colocou o modelo de deformação aqui, ele já abriu automaticamente. Gravidade, eu vou colocar aqui o plano de gravidade que a gente criou, né? Que ele vai estar aqui. A gente já tem a direção dele está para baixo, que é a mesma direção da gravidade, então eu não preciso inverter ela aqui. Eu vou subtrair, que é o primeiro passo. Alinhamento RPS, que já foi criado. Eu vou clicar aqui que eu vou colocar, na verdade, os pontos que a gente falou dos adaptadores que foram criados automaticamente. Vou colocar eles aqui na tela. Então, esse primeiro aqui eu vou adicionar ele travando em X, em Y e em Z, adiciono ele 3 vezes. Na sequência eu coloco esse para travar na normal, que tem um N aqui, e esse que trava em corte e em normal. Ok? Travou todos os graus de liberdade da peça para ele aplicar essa compensação de gravidade. Nos expert parâmetros a gente não muda. A coisa aqui eu vou criar e fechar, certo? Ele vai calcular aqui, vai ficar um tempo calculando. Eu já tenho outro projeto aberto, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Certo, então depois da gente rodar essa compensação de gravidade, agora a gente tem uma malha aqui em estado de peso zero. Então, aqui no software eu consigo ver duas malhas aqui, né? A primeira e a segunda. Aqui em cima também eu consigo selecionar qual que eu vou ter. Vou mostrar aqui no mapa de cores para vocês entenderem como estão as duas. Aqui é a peça em estado de peso zero, né? Com a gravidade, a gente retirou a gravidade, compensou. E a gente tem ela em estado livre também, que tem um mapa de cor um pouquinho diferente, se a gente for ver aqui. Ok? Esse aqui. Certo, então vamos para a próxima etapa. Eu vou deixar aqui ativa a malha com a compensação. Ok? Vou deixar ela aqui. Posso mostrar agora para vocês. A próxima etapa é colocar a peça estar na posição carro, né? RPS mesmo, só que a gente vai adicionar a gravidade na direção efetiva do carro, né? Que é a direção Z- aqui no caso. Ok? E nesse caso daria até para fazer outros estudos também, se for o caso, de colocar a peça em diferentes posições para analisar o tanto que influencia a posição de medição da peça também. Mas como a gente quer colocar a peça na posição carro mesmo, a gente vai colocar ela na direção de gravidade de posição carro para a gente poder medir ela até o final. Beleza? Então vou mostrar primeiro os clamping points, que são os pontos de grampeamento que a gente tem da peça, né? São todos pontos de superfície, ok? Aqui está junto com o mapa de cor. A gente vai ver esses pontos de superfície, então são 4 grampos aqui. A gente vê a deformação deles, na verdade o deslocamento de cada um deles, ok? A gente vê que eles não estão zerados, principalmente na direção ali Y e Z, ok? Que é a direção que eles vão estar. Certo, então a ideia aqui do workshop clamp é zerar esses pontos. Só que o primeiro passo é a gente falar qual que é o RPS aqui, a gente vai falar nesse próximo passo o RPS e falar para ele colocar a gravidade, no caso. Ok? Então vamos lá, a gente vai lá em malha, workshop clamping, agora a gente vai fazer a mesma compensação de gravidade, só que a gente vai adicionar a gravidade. A gente já está com o modelo de deformação aqui, direção de gravidade é Z-, ok? Então eu ativo esse aqui, eu vou adicionar gravidade, o alinhamento é o RPS, que é o alinhamento do carro, a peça na posição carro, e se eu clicar nesse botão aqui, eu já insiro todos os pontos do RPS, ok? Que vão ser os meus pontos de retenção. O que quer dizer esses pontos de retenção?
Deixa eu colocar o RPS aqui na tela. A gente vai ver que são esses os pontos de RPS. Então, esses pontos de retenção quer dizer que em cada ponto desse, ele vai ser zerado durante o momento que ele coloca a gravidade. Ele não vai ser utilizado no cálculo. Então, nesse ponto, a peça não vai ser deformada, nesses pontos do RPS. Por isso que ele chama ponto de retenção, ou holding point em inglês. Então, a gente fala qual que é o ponto, qual que é a direção que ele vai travar. Ok? Já está aqui. Aqui no Expert Parâmetros a gente não muda muita coisa. E vamos criar e fechar. Então, vamos para a próxima etapa. Vou deixar aqui carregando e já vou abrir o próximo projeto. Após gerarmos então o processo de compensação de gravidade adicionando a gravidade, então a gente tem essa malha aqui. O projeto já rodou. A gente vai ter 3 malhas aqui em cima, certo? A terceira malha é essa Gravity Compensation RPS, que quer dizer que ela está na posição RPS e a gente adicionou a gravidade aqui com ela nessa posição. Vamos ver aqui o mapa de cores. Essa é o penúltimo processo, né? A gente trocar aqui o mapa de cores, a gente pode ver as outras malhas também. Aquela anterior e a do Free State. Vou voltar aqui para essa última. A partir disso aqui, agora a gente vai fazer a última etapa, que é o grampeamento virtual, o Virtual Clamp. Okay? Deixa eu mostrar aqui antes os RPS da peça. Né? Vocês verem, eles estão zerados, os RPS sempre ficam zerados, esses em negrito. Okay? A gente tem também os Clamping Points, agora eles vão fazer bastante diferença. São esses Clamping Points, são os pontos de grampeamento, onde os grampos vão efetivamente grampear a peça, né? São pontos de superfície. Okay? Nesses pontos aqui, qual a informação importante? Que eles não estão zerados, principalmente Y e Z, que são pontos da direção onde esses grampos iriam grampear a peça. Okay? Então, o que o Virtual Clamping vai fazer é zerar esses grampos aqui, a posição deles aqui. Okay? Certo? Então, a gente pode ir direto agora para fazer esse grampeamento virtual. A gente vai ali em Virtual Clamping e agora a gente vai usar a segunda opção, que é para pontos de fixação. Então, o que a gente vai fazer na prática é utilizar aqui o mesmo modelo da formação, alinhamento RPS também. Pontos de retenção são os pontos de RPS, certo? Esses pontos de RPS, o que eles querem dizer? Esses pontos de retenção, eles não vão fazer parte do cálculo, eles vão ser pontos que vão segurar a peça. Então, vamos mostrar ele aqui na tela. São esses pontos que estão aqui, certo? Então, no cálculo eles vão segurar a peça e o restante da peça vai deformar para chegar na posição de acordo com o grampo que vai estar apertando a peça virtualmente aqui, então. Ok, então eu vou inserir esses pontos do RPS aqui, já estão todos aqui, ok? Agora, pontos de fixação. Fixação são os pontos que são dos clamping points, os pontos de grampeamento. Então, coloquei eles na tela aqui agora, as telas para a tela, para a gente ver que são aqueles 4. Okay? Então, aqui eu vou adicionar os 4, eu seleciono eles aqui e vou adicionar. Quando eu adiciono eles, tem algumas informações aqui importantes também. O nome do ponto, ponto de observação. Isso aqui a gente pode explicar depois, mas, por exemplo, em algum ajuste específico, eu posso ajustar um ponto, mas verificar outro ponto, como que o outro ponto está comportando. Isso aqui a gente vai utilizar o mesmo, né? Direção vai ser a normal dele mesmo, do ponto de superfície, que é a direção da garra, né? Que vai estar apertando a peça. O movimento no plano, esse é um ponto importante. Depois, por exemplo, vamos supor que não ficou muito certo o Virtual Clamp, né? No final não deu resultado parecido com o dispositivo físico. Então, uma das opções também é bloquear o movimento no plano. O que isso quer dizer? Quando o grampo aperta por cima e tem um apoio embaixo, ele pode escorregar na peça aqui quando a peça aperta ou não. Então, a gente pode bloquear ou permitir esse movimento do grampeamento ao longo da superfície da peça. Isso influencia bastante no resultado. Okay? Certo, eu vou permitir todos. E aqui o desvio são os desvios que ele vai zerar. Okay? Aqui em Expert Parâmetros a gente não vai mudar muita coisa, mas algumas informações aqui, por exemplo, número de iterações, pode ser 10 é o padrão, mas pode usar menos, de repente. Tolerância de iteração, quer dizer que ele vai chegar até 1/100 de milímetro. Por exemplo, esse ponto 1 está em 1,247 milímetros de desvio, ele vai chegar até 1/100.
ok? Modo de fixação, ele pode grampear todos os grampos simultaneamente, né? Que na prática não acontece tanto, né? Ou então ele coloca consecutivamente. Esse consecutivamente vai ser do 1 até o 4, nessa ordem aqui, né? Então grampeia 1, 2, o 3, depois o 4. Isso também influencia bastante no resultado, ok? Os outros dois aqui a gente não muda tanto. Eu vou colocar como simultaneamente, vai ser um cálculo mais rápido. Vou colocar aqui para calcular, ok? E vamos ver como ficou. Certo, então eu abri aqui o projeto completo. Agora a gente tem todas as malhas aqui, ok? Com o Virtual Clamping também, as 4 aqui em cima. Aqui está ativo agora, a gente for ver, aqui está em negrito, é do Virtual Clamping. Então vamos ver os resultados aqui. Vou colocar o mapa de cores com RPS novamente, para a gente ver que eles estão zerados, os RPS, que é o alinhamento da peça, todos esses em negrito, ok? Esse é o mapa de cor final da peça após o grampeamento, mudou bastante. Se a gente for ver, se eu alterar aqui, por exemplo, para a última etapa, que foi essa Gravity Compensation, a gente pode ver a comparação também. Os RPS permanecem zerados, né? Mas o mapa de cor muda. Okay? E eu vou mostrar agora os Clamping Points, que é o ponto principal, que são os pontos de grampeamento, e eles têm que estar zerados, que é o que a gente vê aqui. Eles estão zerados nos 3 eixos aqui, X, Y, Z. Tá vendo? Então, na prática, o que o software calcula aqui é o zeramento desses 3 pontos e como ele afeta toda a geometria da peça, estando a peça alinhada no RPS, que são os pontos de retenção dela. Ok? Certo, então, a partir desse ponto aqui, a gente pode analisar todos os pontos, né, que tem na inspeção da peça, que são todos os RPS, todos os pontos de grampeamento, aqui no caso. A gente for ver os pontos de círculo, por exemplo, também vão estar todos aqui zerados. Esse é o resultado final que a gente pode comparar com a medição do dispositivo físico. Okay? Alguns pontos interessantes aqui também, que a gente consegue tirar de resultado a mais nessa análise é, por exemplo, esses pontos de grampeamento, a gente consegue pegar a informação de força de aperto nele. Então, já que esse ponto deslocou, a gente apertou como se fosse um grampo virtual ali, a gente pode pegar qual que é a força ali. Essa informação pode ser importante para alguns setores, né, de processos de soldagem também, tanto que a gente vai deformar a peça ali para chegar lá no lugar para poder soldar. A gente pode pegar essa força de aperto aqui em newtons, por exemplo. Aqui está pequeno, por exemplo, 1.11. A gente pode pegar nos outros 3 também. Ok, vou pegar todos juntos aqui. Força de aperto. Certo, alguns deu um pouquinho mais, outros menos. E é isso. Certo, então esse é o resultado final do Virtual Clamping aqui. Um ponto interessante desse projeto aqui a gente consegue ver todo o passo a passo no software, não tem nada interno que a gente não consiga ver aqui, das malhas principalmente. Então, consigo analisar cada uma delas, como foi as etapas e, assim, se tiver algum erro, no processo da gente comparar, principalmente com o dispositivo físico, a gente tem que analisar todos os passo a passo aqui para ver se a gente está fazendo certo. Então, o software facilita bastante para a gente conseguir compreender esses passos aqui. Vou colocar aqui com os mapas de cores diferentes para a gente ver desde o início. Então, tem a peça em free state, né? Peça toda livre, no caso, que a gente mediu. Segunda etapa é a compensação de gravidade, que a gente tira a gravidade da peça, ok? Baseado naqueles pontos que a gente encosta a peça na ventosa. Então, esse é o segundo. A gente tem o terceiro também, que é a posição no carro e adicionar a gravidade, ok? Em Z-. Vai ser esse mapa de cores. E o final, que a peça já está na posição, já está com a gravidade, a gente precisa só grampear ela dos pontos específicos dos grampos, que é o Virtual Clamping. Então, essa é a última malha que a gente vai colocar, ok? Certo, então, no processo de Virtual Clamping, você vai rodar aí em série, por exemplo. Tudo isso aqui já vai estar feito, né? Todo esse processo, eu fiz só etapa por etapa para a gente entender. A gente vai ter só uma malha, né? A malha livre da peça, e ele já vai recalcular tudo que a gente já fez aqui para chegar até a final, que é a de Virtual Clamping, e já gerar as páginas de relatório também. Beleza? Temos aqui também o projeto dessa peça em estatístico, então foram feitas
10 medições dessa peça, então tirando e colocando, igual o Henrique estava fazendo no começo, para a gente fazer um estudo de repetibilidade dessa peça, repetibilidade do resultado do Virtual Clamp, certo? Então a gente tem na prática, como o Virtual Clamping são 4 malhas diferentes, a gente fez 10 medições, então a gente tem na prática aqui 40 malhas, certo? A gente tem ela as 10 primeiras aqui estão em estado livre, a gente tem ela também em compensação de gravidade, retirando a gravidade, a gente tem ela também colocando a gravidade, né, ainda compensando a gravidade, mas colocando na posição carro e adicionando a gravidade. Por último aqui a gente tem o Virtual Clamping da peça. Okay? Estou mostrando aqui resultados para uma peça e agora a gente vai mostrar para várias. Então eu tenho das 10 peças, eu consigo fazer uma análise de range, por exemplo, dela. E aqui nesse mapa de cores, o que a gente vê? A variabilidade, onde na peça poderia variar em termos de processo ou da medição mesmo, né? Entre as 10 peças que a gente mediu após gerar o Virtual Clamp. Então aqui ele está comparando 10 malhas, ele está mostrando um mapa de cor que compara as 10 malhas, para a gente ver onde que tem desvios. Então o range aqui, a legenda está de 1 décimo, né? Mais ou menos 1 décimo. A gente vê aqui até o histograma aqui, que mostra aqui a repetibilidade deu ali próximo de 1 centésimo, entre 1 centésimo e 2 centésimos de variabilidade aqui no mapa de cor, ok? Aqui nesses pontos a gente consegue ver também entre cada malha aqui os pontos RPS, a repetibilidade deles, ok? Variando ali bem próximo de zero. E a gente tem também, eu consigo mostrar para vocês, a gente já viu de cada peça desse range, o resultado de cada um, que a repetibilidade aqui fica entre 1 centésimo e 2 centésimos. Você também pode ver a peça até como ela estaria no dispositivo fixo aqui para uma malha, né, para a 10ª medição que a gente fez, como ela estaria no dispositivo. Então esse é o dispositivo que a gente estava colocando os grampos para sujeitar a peça virtualmente aqui. E na análise dos RPS, né? Por exemplo, esse oblongo aqui é um dos RPS, esse outro aqui, esse furo também é um RPS, para a gente ver como que é no dispositivo físico, ok? Temos também algumas análises diferentes. Outros 2 casos também que são interessantes aqui de mostrar. Como a gente falou no começo, o Virtual Clamp foi até pensado desde o início para peças plásticas, ele é utilizado bastante hoje para peças estampadas. Aqui eu vou mostrar um exemplo para peça plástica. É um pouco diferente também, uma peça que já é um pouco rígida, mas ela está fora da posição de montagem, ela tem algumas deformações que quando colocada no dispositivo, grampeada, ela não vai apresentar. Então na prática aqui, ela não vai ter uma compensação de gravidade. A única coisa que a gente vai fazer é a parte do Virtual Clamping, é grampear a peça aqui virtualmente. Então a gente consegue pular algumas etapas. Essa é uma peça de multimídia, ok? Aqui já estou mostrando o mapa de cor dela antes de ser grampeada, ok? A gente tem aqui alguns pontos de desvio também, até de RPS da peça, ok? E o que a gente vai fazer aqui é mostrar aqui no caso os clamping points primeiro. Então são pontos que a gente vai usar para zerar na peça, ok? Que na teoria são pontos de montagem da peça. Quando ela estiver montada, ela vai estar numa situação que não vai ter essa mesma deformação. Então, são todos esses pontos aqui, ok? A gente vai ter os holding points também, são pontos que vão meio que segurar a peça, que eles não vão fazer parte do cálculo, são esses 2 aqui em cima. Ok, então a gente vai ter 2 malhas, aqui no caso já está rodado esse programa aqui, não vou fazer do zero como a gente fez para outra peça. A gente tem a malha que está original e a malha que já está com o Virtual Clamping. Vou colocar ela aqui no Virtual Clamping e eu vou mostrar ela aqui com os resultados já grampeados. Deixa eu calcular aqui para a gente ver. A gente vai ver o mapa de cor dela e os clamping points também zerados aqui no caso. Só aguardar. Ok, então essa é a malha da peça já grampeada. Então ela está bem diferente, né? A gente vê aqui que alguns pontos aqui de grampeamento até estão com um desvio um pouco maior que 1 centésimo, então com 4 centésimos aqui. Talvez se a gente alterar um pouco a configuração que rodou do Virtual Clamping, talvez ele chegue mais próximo de 1 centésimo de zero ali.
mas aqui já estava suficiente nessa peça, então esse é o resultado dela, dessa peça plástica após esse processo. Okay? No relatório aqui também a gente tem mais alguns detalhes dessa peça, que principalmente esse a gente consegue ver um mapa de cor ao lado do outro, da peça primeira original, sem o Virtual Clamping, e ela após o Virtual Clamping, como que ela fica com as etiquetas aqui de desvio. Okay? Um outro projeto também, que é interessante da gente ver, agora para um outro tipo de peça, também que a gente queria mostrar, é para um battery tray, então ali a caixa de baterias de um carro elétrico, né? Então esse no caso é uma medição também que foi feita, é um projeto que está todo pronto, eu vou mostrar só alguns detalhes dessa peça para vocês entenderem um pouco melhor. Então uma peça usinada, ok? Essa peça às vezes pode ser também soldado, um conjunto soldado, que nesse caso é uma peça usinada, ela foi medida no Scambox também, igual a gente está vendo aqui na sala de medição virtual, está no dispositivo e tem 3 grampos aqui que seguram a peça. Essa peça, ela numa situação de montagem, ela fica um pouco diferente, então ela precisa estar sujeita, né, ali com grampos para colocá-la na posição. Então, o Virtual Clamp aqui vai funcionar bem. Nesse caso aqui não tem um dispositivo universal pneumático, né? Está usando só um dispositivo simples para segurar a peça, ok? E depois a gente aplica o Virtual Clamping para, de fato, zerar os pontos de grampeamento, no caso dela aqui, como se fosse a situação de montagem dela. Vou colocar aqui no relatório para a gente ver melhor. Esse passo a passo aqui, a qualidade da malha, da peça, os alinhamentos. A gente pode ver aqui 3 pontos de alinhamento da peça estão zerados, 3 RPS, 1/4 RPS que a gente vai zerar, está em 0,38 aqui em Z, ok? Então a gente vai zerar esse ponto aqui, tudo bem? Então o Virtual Clamp vai fazer a peça antes de grampear, ok? Com o desvio de 0,38 naquele 4 RPS ali, o mapa de cor, e depois da gente usar o Virtual Clamp, ele vai chegar aqui a 6 centésimos, eu consigo calcular, ok? Então de 38 décimos, 0,38 até 6 centésimos, 0,06 milímetros. Então a comparação aqui das duas, vou ter uma do lado da outra aqui, um mapa de cor de uma e um mapa de cor da outra, vai ter algumas modificações, nas etiquetas aqui fica mais fácil de ver. Então, nesse ponto aqui mais próximo desse RPS 4 está com 0,36 milímetros de desvio positivo, aqui chegou a menos 0,01. Então essa peça aqui está na posição agora para poder fazer a análise de fato dela sem ter um dispositivo físico. Então o que a gente quer mostrar aqui que serve não só para peças estampadas, mas em outros casos também podem servir algumas peças plásticas, essas plásticas que são rígidas ou que não são rígidas, conjuntos também, soldados também dá para a gente aplicar o Virtual Clamping dependendo. E aqui também é até uma peça usinada, no caso, para colocá-la numa situação de montagem. Ok? Lógico que o Virtual Clamping sempre tem que ser testado, a gente sempre bate nessa tecla para a gente testar, sempre, cada caso é um caso, né? Fazer a análise do Virtual Clamping, fazer a análise do dispositivo, e tentar comparar os dois no final sempre. Ok? Então, eu passo agora para o Vicente, novamente. Com você, Vicente. Obrigado, Delvson. Obrigado, Henrique. Vocês viram como é interessante e como funciona o sistema. A peça é simples, mas deu para ver o conceito. O mais legal é que não é só como a gente demonstra, mas os clientes que estão usando. Nós pedimos para o pessoal da GM falar um pouquinho de o que eles estão fazendo, que eles já vêm trabalhando com a gente há quase 3 anos em cima dessa tecnologia, e como eles estão aproveitando nos novos projetos. Com você, pessoal. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Caio Gomes, sou engenheiro de manufatura da General Motors, atuo no Quality Assurance e somos responsáveis pela implementação do Virtual Clamping aqui na GM. Bom, nós instalamos o Virtual Clamping no início de 2024, na inspeção da fermentaria aqui de São Caetano do Sul. Nosso principal objetivo, com a implementação do Virtual Clamp foi a redução de investimento com nossos dispositivos físicos, tendo em vista a baixa utilização dos mesmos na vida séria de produção. Bom, então nós passamos um grande período do ano passado realizando vários testes, criamos aí um plano de validação para confrontar os resultados do dispositivo físico com o Virtual Clamping, e nós vimos aí uma excelente correlação, principalmente para os painéis internos, tá?
Então, nosso foco hoje na utilização do Virtual Clamp está voltado para os painéis internos. Então, em relação à validação e implementação, em relação ao critério técnico, nós consideramos aí toda etapa de validação dimensional durante o desenvolvimento do ferramental e definimos um critério de correlação com os resultados obtidos com dispositivos físicos ponto a ponto. Tá? Então, para todos os painéis que nós realizamos os testes, então, pegamos o plano de medição, pegamos todos os pontos, estamos falando aí centenas de pontos de inspeção, features, e comparamos os desvios dimensionais do Virtual Clamp em relação ao dispositivo físico, determinamos um percentual de aprovação, criamos aí um critério de aceitação, e os painéis que tiveram um valor acima desse target, nós consideramos como aprovado. Tá? Então, dessa forma, nós consideramos o uso do Virtual Clamp principalmente para os painéis internos, que foram os que tiveram melhor correlação em relação ao dispositivo físico, e mantivemos o uso aí de dispositivos de pressão para as peças que tiveram uma correlação mais baixa, que foi o caso de alguns painéis externos. Tá? Então, o objetivo inicial era reduzir 100% do investimento na compra de dispositivos físicos. Nós conseguimos atingir aí 40% do montante. O principal fator foi a baixa correlação dos painéis externos em relação ao nosso target inicial, mas já foi um ganho aí significativo no investimento. Tá? E o Virtual Clamp ele tem um excelente retorno de investimento. Ele custou aproximadamente 10% desse montante total na compra de dispositivos. E tem um outro ganho também, que acho que a gente vai ver mais a longo prazo, que é o ganho na área produtiva, na planta produtiva, na área de armazenamento de dispositivo físico. Como a gente está condicionando a aplicação ainda para os painéis internos, não foi possível ainda observar um ganho relevante no espaço físico, mas a longo prazo, e com a evolução da ferramenta, nós visualizamos aí um ganho significativo na área de armazenamento também, na planta produtiva. Bom, com relação a ganhos, nós vimos a vantagem de utilizar a mesma malha para as operações de free state e estado grampeado, que no dispositivo físico a gente precisa realizar um novo escaneamento. Tá? Então a vantagem do Virtual Clamping é que a gente consegue trabalhar com o mesmo dado escaneado para várias operações, para várias validações aí durante o desenvolvimento do ferramental. No caso aqui um free state e o estado grampeado. No caso do dispositivo físico, a gente vai precisar escanear de novo, gerar um novo dado para fazer essa análise. Então a gente tem um ganho aí no tempo de escaneamento. No Virtual Clamp, em relação ao setup do dispositivo pneumático, nós notamos ser um pouco maior na configuração, como a gente está utilizando para vários painéis, a gente precisa de um tempo para desmontar as unidades da base, aplicar ela nas posições para os seus painéis e ajustar manualmente as ventosas para apoiar ali os painéis. Então tem esse tempo de setup um pouco maior. Para o Virtual Clamp a gente considera também o tempo de processamento da geração das malhas, compensadas e grampeadas. E a gente tem que levar em consideração também o tempo de criação das malhas de deformação. Tá? Então, você considerar durante o plano de desenvolvimento esse tempo da geração das malhas de deformação para cada painel. Se houver aí qualquer alteração do modelo matemático de engenharia, durante o desenvolvimento da peça, a gente tem que criar um novo modelo de deformação. Então isso tem que levar em consideração também. Bom, hoje, falando aqui de GM, a limitação, não limitação, mas a gente está tentando chegar nessa correlação, nesse target que a gente definiu, de aceitação, principalmente para os painéis externos. Então a ferramenta funciona muito bem para os painéis internos aqui dentro da nossa aplicação. E em relação à ferramenta,
para painéis maiores, né, como lateral e teto, ela ainda não se aplica, né? Então acho que as AES junto com a VTEC aí estão trabalhando para evoluir, para ampliar, né, a utilização da ferramenta, principalmente para esses painéis de grande dimensão. E nós aqui, né, junto com a VTEC, estamos trabalhando forte para ampliar, principalmente, né, a utilização para os painéis externos. Bom, em nossa visão de futuro, né, dentro dos resultados, dos excelentes resultados que nós obtivemos aqui, né, para os painéis internos, é ampliar, né, o uso da ferramenta para projetos futuros. Nós também compartilhamos aí todos os resultados com o nosso time global, né, tem um interesse muito forte também da nossa matriz nos Estados Unidos, dos nossos parceiros na China, Coreia. Então, o nosso objetivo, obviamente, também é ampliar o uso aí para projetos futuros, né? E fora aqui do Brasil também, né? Expandir aí o uso da ferramenta. Nós que estamos, não mencionei isso no começo, mas nós que estamos liderando aqui globalmente, né? A validação da ferramenta na GM. E nossa ideia é ampliar, né, o uso para as plantas dos Estados Unidos, Coreia, China e nossos parceiros globais. Beleza, tem muita... Aqui foi só um geral, né, do nosso uso do Virtual Clamp na GM. A gente tem muito dado confidencial que a gente não pôde compartilhar, mas uma visão geral aqui da nossa experiência, do que a gente tem feito aqui com o Virtual Clamping dentro da GM. Beleza? Obrigado pela atenção de todos e um excelente evento para todo mundo. Um abraço. Então vocês viram como o cliente usa isso hoje. Mas vamos falar um pouquinho das divisões de hardware que a gente tem, porque cada tipo de peça exige uma tratativa interessante. Vamos começar com peças mais flexíveis, ou no caso aqui a gente chamou de peças de chapa metálica mais simples. Para isso foi desenvolvido o que a gente chama de UPD, Universal Pneumatic Device, ou o dispositivo universal pneumático. Ele é bastante simples, são essas ventosas que o Henrique e o Delvson mostraram para vocês, apoiando a peça. O intuito desse dispositivo é tirar a influência da gravidade na peça. Não tirar completamente, mas não forçar a peça numa posição. Seria um free state, onde só a gravidade está agindo e a gente retira depois matematicamente essa gravidade. E eu tenho a flexibilidade de mudar o tipo de peça. A configuração eu posso manualmente mexer como vocês viram fazendo. E eu tenho um outro tipo de dispositivo, de device, que é o UMD, Universal Mechanical Device, para peças mais rígidas, como hot stamping, no caso de chapas. Essas peças são apoiadas em apoios pré-estabelecidos e aí eu consigo fazer o mesmo procedimento. Óbvio, a deformação dessas peças é muito menor do que da peça anterior, porém isso é levado em consideração no método. Torna a coisa muito mais dinâmica, muito mais interessante. Porém, às vezes a gente quer, e esse é o intuito de todo mundo, o terceiro passo. Eu não quero mais só medir sem dispositivos, eu quero medir de uma maneira altamente produtiva. Então, apoiar, ficar mexendo manualmente nos dispositivos, toma tempo. Esse parceiro nosso, a Protos 3D, na Alemanha, desenvolveu um sistema que trabalha dentro dos nossos Scambox, que se chama PRAFS, que é Polyrobot Automated Fixture System, um sistema automatizado de posicionamento com múltiplos robôs. No que se baseia? Eu tenho uma peça que eu coloquei, vou trocar de peça para fazer um novo Virtual Clamp. Eu simplesmente escaneio um QR na peça, ou um código de barras, o sistema chama uma programação, os robôs se autoposicionam, como eu colocaria manualmente os meus dispositivos. E ali, se vocês repararem, em cada um dos robôs tem a nossa ventosa, para tirar a influência da fixação. Em menos de 1 minuto, você tem o sistema reconfigurado. E aí simplesmente coloco a nova peça e começo a medir.
O que eu levaria manualmente 3, 4 minutos, eu consigo fazer com o sistema Praxis em menos de 1 minuto. E isso me garante uma performance muito melhor e uma flexibilidade, já que eu posso fazer N tipos de peças dentro do sistema. E quais são os benefícios do Virtual Clamping para o cliente no final? Redução de custo. A principal é o que todo mundo anseia. Nenhum dispositivo mecânico individual é necessário. Medições iniciais dentro da cadeia de processo, ou seja, antes de ter qualquer tipo de dispositivo, e redução de loops de otimização. Então, eu já começo a ver os meus problemas, começo a resolver os problemas antes de criar mais problemas com o desenvolvimento de dispositivos. Novas possibilidades. Como eu comentei para vocês, é a origem dessa tecnologia para nós. Eu tenho, com uma medição comum, várias tarefas. Eu tenho freeform, eu tenho grampeado, eu tenho ordem de grampeamento diferente, tudo isso eu controlo dentro do meu software. Mas também eu tenho determinação de forças de apertos nos pontos de aperto. Ou seja, quanto que eu preciso grampear a minha peça. E o mais legal, para medições, sistema de medição mais restrito, no caso de tomografia, eu tenho uma solução de como conformar a minha peça na posição que eu queria. E tem uma alta capacidade de processo. Acessibilidade, durante minha digitalização, meu escaneamento é perfeita. Até no tomógrafo ela é perfeita. Os dados são matematicamente perfeitos. Eu não tenho um problema, esse ponto não está na posição correta, ou escapou, ou a borrachinha está gasta, o apoio não é esse, é um apoio esférico, ficou mais achatado. Isso não existe. Eu não tenho atrito atuando, ou seja, eu sei quanto é o atrito, ele não existe, ele é perfeito. Já num grampo físico, ele pode ou não ser perfeito. E eu tenho uma influência bastante reduzida do usuário. O usuário nunca vai esquecer uma torre aqui ou uma torre lá. A torre está na posição errada. Todas as torres, tudo é considerado porque está matematicamente considerado. Ou seja, Virtual Clamping permite dispositivos universais. Não só isso como benefício. Nós tivemos ano passado um evento ZEISS em Berlim, onde foi convidado o Dr. Achim Schwann, que é o Head de Meisterblock e Cubing da Volkswagen Mundial. Ele mostrou bastante aplicação dentro da Volkswagen, dentro do grupo Volkswagen, dessas tecnologias virtuais, no nosso Virtual Clamping, Virtual Meisterblock. E esse dele deixou como um comentário que eu acho legal dividir com vocês. A eliminação do Master Jig, ou Meisterblock, economiza cerca de 1 tonelada de alumínio por projeto de veículo. Isso equivale a 5 toneladas de CO2, que para compensar 1 tonelada de CO2, 80 árvores precisam 1 ano. Ou seja, se você multiplicar todos os dispositivos que se tem dentro de um projeto, seja no fabricante ou seja no parceiro Tier 1, Tier 2, todo o gasto de energia, toda a matéria-prima em cima desses dispositivos, o ganho de sustentabilidade é extremamente significativo. E é isso que também a gente está procurando dentro da indústria. Pontos necessários para o Virtual Clamping. O que eu preciso para um dispositivo universal? A princípio, 3 pontos de apoio adequados, ok? Uma retenção completamente distensionada da peça, ou seja, só um apoio. E uma adaptação simples para várias peças. Agora, se eu for validar esses dispositivos, eu preciso, sem sombra de dúvida, uma repetibilidade. Nós somos metrologistas, nós entendemos disso, sabemos que tem que ser feito. Depois eu tenho que fazer uma avaliação contra um dispositivo físico, caso exista. Isso é o que a gente chama de validação com os clientes. Não é simplesmente, está parecido. Não, tem que estar igual. E se não estiver igual, onde está o problema? E aí entram critérios de aprovação. Falar, olha, se tiver na cor está bem, não vale como critério. Você tem que determinar esses critérios e obedecer esses critérios. Aí sim você pode entrar mais fundo na tecnologia de Virtual Clamping. E nós, aquilo que eu falei, na nossa experiência já de 7 anos, nós também conseguimos criar uma classificação. Quais são as peças que funcionam melhor, que não funcionam bem, quais são os limites de operação para determinadas peças.
Aqui nesse gráfico a gente tem dividido entre peças plásticas e peças metálicas, tá? Onde eu tenho peças pequenas e rígidas, tá? Eu posso usar o D-Warp. Não necessito usar Virtual Clamping, porque são peças muito simples. Tá? Posso usar Virtual Clamping se quiser, mas D-Warp tem uma aplicação bastante interessante. Já peças pequenas, mais flexíveis, D-Warp já não se aplica, aí eu entro com Virtual Clamping. Tá? Peças grandes, mais rígidas também, como painéis de tampões traseiros, bastante simples usando Virtual Clamping. Tá? E peças grandes e flexíveis. Tá? Bumpers são possíveis, depende muito da operação e como a gente vai sustentar esses bumpers, e a necessidade às vezes de algum estudo de quarto ponto. Tá? E painéis internos já começam a ser mais complicados porque muitas vezes eles têm multimateriais. Se você tiver um painel interno de um material único, bastante simples. Agora, se você tiver materiais misturando plástico, metal ou mais rígidos, menos rígidos, aí começa a ter uma influência. Já nas peças metálicas, se a gente fala de peças fundidas, não há menor problema. Então, seriam como as nossas peças hot forming. Peças finas, chapas finas, tranquilamente. Peças pequenas e médias, sem o menor problema. Peças de hot stamping também não tem menor problema de ser feitas. Tá? Peças mais largas, quando a gente fala de portas, quando a gente fala de internos de portas, de tampões, traseiros, tampões de antreiros, sim, são possíveis. Tem que se utilizar quarto ponto, tem que se pensar um pouco mais, mas são viáveis. E laterais são possíveis também. São casos mais extremos, mas são simples de fazer com a tecnologia. Precisa avançar, precisa pensar um pouco mais. Então, a escolha dos pontos, as posições, como é feita, qual a dimensão, tudo isso daí tem que ser levado em consideração. Ou seja, não tem um limite hoje para a peça, mas óbvio que há um limite de desenvolvimento. Nós estamos sempre melhorando o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, logo, eu vou começar a fazer apresentações com mais detalhes de mais peças que a gente faz. E nesse ponto, o que nos aguarda? Qual é o futuro? Como estão usando a nossa tecnologia clientes que vocês viram naquela lista lá fora? Nós estivemos na Alemanha e pedimos um bate-papo com o nosso engenheiro de desenvolvimento responsável pelo Virtual Clamping nas Zeiss, o engenheiro Thomas Hilger, e ele respondeu um pouco dessas perguntas, como estão sendo usados, o que vai ser feito no futuro, o que a gente espera dessa tecnologia. Deixar com vocês esse vídeo. Olá pessoal, estamos aqui na Control 2025 com Thomas Hilger, que é o gerente do produto Virtual Clamping. Vou conversar um pouquinho com ele, a gente muda um pouquinho para inglês, para falar para vocês um pouco do que é o produto Virtual Clamping aqui desenvolvido nas Zeiss. Hello Thomas, please introduce yourself. Yeah, I'm Thomas Hilger from Zeiss Germany, Braunschweig. I'm product manager for virtual clamping for now nearly 7 years, and yeah, I'm still trying to push this topic. Yeah. Good. In this 7 years of experience, or more than 7 years of experience, it's a lot of development. But the virtual clamping, it's used by our customers or real user, or is still in development, is still trying, and which type of application they are using now? Yeah, it growed up for the years. We have at the moment, I would say, more than 120 installations in the world, so real installations of licenses and also hardware. So it's a used functionality, also software and hardware functionality in combination. Yeah, and we started at the German OEMs to push this technology. Yeah, and in Germany it's very well used, and now we are trying to bring it in the world. And they are using also not only in the OEMs, but also in the tier 1, tier 2, huh? Yes. We are also in contact with the suppliers. Uh-huh. But we know that it's better to start from the top. So, and
because in Germany it's a bit different. We have the fixtures are normally constructed and ordered by the OEM and then supplied or given to the suppliers. I know that's a bit different. It depends on the projects and where you are and which country you are. So we are trying to bring it from the OEM to the supplier. So that is nice also, and that became a new question. No, what is the potential return of investment for or productive improvement you have using virtual clamping? We have calculated some REA investment facts, and we know that an automation of a complete measuring room, for example, if you have 100 different parts you measure in a room, or Add-Line, for example, and you substitute it to virtual clamping, that you can, with an automated solution, get an ROE of under 1 year with a fully automated solution, with a fully automated hardware solution and the virtual clamping as software. And I think that's a very good sign. But the number of fixtures or have a one rate they reduce. You have an idea or roughly idea from the customers? I think for one measuring room, or for example for a stamping unit, you can talk about 100 parts, different parts at one line. So which are come over to, and so if you use one unit, so an automated unit for virtual clamping, then you can reduce 100 fixtures with this one unit. Really? Nice. And you talk about stamping parts. Have it some limitations of material? Have some material it's not possible to use, or I need to use only sheet metal, or I can use another thing? In the first step, we were focused on sheet metal. Because it's easy to handle and to understand the behavior of the parts. So, but we are now also focusing on plastic, also on larger plastic parts, which have their own behavior, material behavior. It's complete different to sheet metal, also from the analysis. But we are going it on and have also not that much experience with the plastic parts like with the sheet metal, but we are also having project with customers and growing up our experience in this topic in these materials. And when you talk about plastic parts, you also can use in a different kind of sensor, not only optical sensor. You can use it, for instance, in CTs. Yes. The result could be. It's nice because it's not easy to put a fixture inside the CT. Yeah, thank you for this little hint. So, for a CT, you have nearly no possibility to construct a physical fixture to come inside the process, and now you can use just a CT mesh and put it in Size Inspect and clamp it virtually, and that's also a great application, I think. I saw in our booth, Zeiss booth here in the control, huge CTs. Some possibility to make a scanning of huge parts. CTs normally you have a limitation of size. For this technology, we have some kind of limitation, size, or have some part is not possible to use. Oh no, it's better to do a conventional fixture. What is the experience? What is the limitation you have with this technology actually? You mean with a combination of plastic and CT? No, combination, no, sorry. To be clear, any part. Okay. Any part. It depends on the geometry of the part. So if you have a floppy part, you have to do a gravity compensation. Because if you want to reduce your fixture, you have to use a universal holding fixture where you can mount all the parts you want, and you still have an influence by the fixture. So we are using a universal pneumatic holding fixture at the end, also for the manual and the automated,
solution, and this allows the known holding points allows us to do a gravity compensation. And the geometry of the part, and if you require a gravity compensation or not, is mainly decided by experience. So you can measure it. So if you measure the part in one way and turn it, for example, and if you have a high deviation between the two states, you know that your part is not rigid enough to do no gravity compensation. So you have to do one, and then you have the limitation what can fit in a scan box at the end. Yeah. So it can be a door panel, it can be also a side panel. The limitation is at the end the room of your measuring equipment. And if we have some assembly part, like welding parts or sub-assemblies, it's possible also to use virtual clamping in this case? It depends also on the parts. So we have integrated a software solution since software version 2023, where you can handle assemblies also in virtual clamping. So nice. We generating a deformation model, and then we combine the single parts with boundary conditions. And with these boundary conditions between the single parts, you can do a virtual clamping. You can just over the boundaries. So. Nice to know, but easy to see. It's a quite mature technology. But what we can expect in the future? I know it's a trick question for you, and it's not easy. But can you give us some hints? The way we expect, not for next year, but in the future. I think the main point is for us to generate more trust for our customers, that we are producing an easy to handle software solution, which the normal standard software user and the user of the measuring box at the end, that this user can also use the virtual clamping. That's the big goal. And we are doing a lot of work to increase the user experience, so to make it more easy to get a deformation model, what's necessary for virtual clamping, to integrate this workflow to the generation of this model in the software directly, and to increase the possibility to handle more of the parts in virtual clamping. So also larger parts, also more difficult parts, more difficult assemblies. For example, if you have welding joints or glued joinings or clinching or whatever, that you can handle that also in virtual clamping. So this is my big goal. Nice. The idea is to cover what we have in reality. The parts, the more real they are, and we try to cover all this reality. We expect to see this soon. Don't tell me when, but I hope we will have soon this. You talk about the formation model. Today, it's for everyone. It's a problem because it's you need some knowledge to generate. And I know I'm the guy from Gon since the beginning here in Brazil, or there in Brazil, and the normal idea for Gon is just press one button, then we have the result. That is the idea in the future to have, also in virtual clamping, try to press a button, measure, and everything is solved? Yeah, you can wish all what you want. So, but the problem is, it's not that easy at the end. So to be honest, it's a process with a lot of mathematics, and a lot of development is done to keep the process simple, so that, as I said, a standard user can handle virtual clamping. But at the end, it's still a process which needs some parameters, some import elements. So, and in the deformation model, for example,
is always created based on a CID file, and we can handle only the existing CID file, so like it is. So if it's broken or something, we cannot create a deformation model in one button. So hopefully also the CAD quality will increase in the future, especially if you talk about the early prototype phase. There you don't have the complete, fully constructed, perfect constructed CID files. And that makes it difficult to create deformation models for us, to be honest. But I think we are on a good way to give this information also to all the existing customers, that hopefully in the future we will have also better CID files in early prototype phases. And then it's much more easier to handle such task like the deformation model. Sure. And final question. What do you expect the customer who try to adopt this technology? What the difficulty he will face? Because always we tell to the customer is not turn a key, is something he need to learn. In your opinion, what is the path they need to follow to understand more the technology and finally implement the technology correctly? Yeah, for the last years, we have generated a lot of experience. And one main thing is how you start the initial discussion or how you go in discussion with the customer if it comes to virtual clamping. And we always start with an analyzation of the fixture. So in the first step, there are always physical fixtures, if you talk about the sheet metal parts, for example. And the main goal is to reach this result, what the physical fixture is generating. So if it could be always a reference, no topic here, but we are always analyzing the fixture, do a benchmark with the fixture, a trend analysis, and we try to do it also with virtual clamping and compare it. So, and in this workflow, we always able to find differences because it can never be the same, and to explain these differences. And now we are on a very safe way to where we can easily understand the fixture, how it works and what difficulties you have. So if you have some fork clamps, or you have point-wise clamps, or area-based, whatever it can happen in the physical world. So this is just helpful if you have experience. And for the last seven years, we have done a lot of benchmarks and MSA and tests and whatever, and to generate trust at our customer side. Yes, it's not something we do. It's not something easy. It's something possible to do. It's real to do. But again, it's a new philosophy, and people need to understand, need to compare, but they need to compare in the scientific way. It's not something, just measure, I want this. Yeah. It's true, that is true. And I just appreciate your time. I know in the exhibition it's a lot of pressure, customers here. Yeah. You are here for 5 minutes and just to try to talk, and have a lot of guys outside. But I appreciate your time to talk with the guys here in Brazil. And I hope you visit us soon and visit also our customers to allow them to understand a little bit more about our virtual clamping. Thank you, Thomas, for your time. Also, thank you, Vicente, for your time, and that you are helping us to push this technology and bring the idea of virtual clamping in the world. So thank you very much for that, and enjoy the exhibition. Thank you. Obrigado, gente.
Depois de tudo que vocês viram, vamos estabelecer algumas conclusões. Virtual Clamping, para que serve? Virtual Clamping reduz a quantidade de dispositivos físicos. Sim, reduz ou elimina dispositivos físicos, zerando o custo de fabricação e manutenção. E não existe, acaba não existindo a necessidade de ajuste físico por mudança de ferramenta, por mudança no produto em si, a peça teve alguma alteração e eu não preciso alterar um dispositivo. Por quê? Porque tudo é virtual. Uma outra vantagem, eu reduzo o custo de projeto e custo de armazenamento. Se eu reduzo o armazenamento, eu tenho uma melhoria do meu layout fabril e aumento da produtividade, porque eu posso colocar dentro dessa área onde eu estava guardando dispositivos mais produção ou mais medição, ou até eu posso melhorar esse layout, na verdade, sem a existência desses dispositivos, eu posso melhorar o fluxo de medição, porque eu não preciso transportar um dispositivo de um lado para o outro. Eu tenho uma redução de área ocupada na fábrica, eu tenho mais espaço produtivo, ou seja, eu tenho muitos ganhos associados à não existência de um dispositivo. Como vocês viram também, eu aumento a sustentabilidade na minha fábrica, no meu projeto, porque eu diminuo o uso de alumínio ou do material que eu estiver fazendo o meu dispositivo, a energia para fazer esse dispositivo, a energia gasta para manter esse dispositivo e é uma contribuição direta às políticas de sustentabilidade e à redução de CO2. Eu reduzo a incerteza do dispositivo, aumento a repetibilidade, aumento a precisão, elimino os grampos, então sem interferência na peça, sem deformações locais na peça. Eu tenho menor risco de erro humano. Como a gente falou, você não vai ter torres que você possa esquecer, a montagem é muito mais simples, ela pode ser até automatizada, como vocês viram. Maior precisão e menor erro de medição comparado a dispositivos físicos, porque eu não vou ter influência desses dispositivos, ou a falta de apoio, ou até um grampo errado. E a medição é feita em segundos, com uma alta repetibilidade. E uma função principal, eu encurto os loopings de ajuste, eu economizo tempo. A medição feita rápida, feita em segundos, com alta repetibilidade, me permite fazer mais medições, aumentar minha produtividade. Eu tenho uma alta flexibilidade no desenvolvimento e nas alterações do projeto, ao longo da vida do projeto ou ao longo da criação do projeto. E uma validação virtual de dispositivos antes da fabricação física. Imagina o caso onde o dispositivo é obrigatório. Por uma questão de nomenclatura, por uma questão de norma interna, eu preciso ter um dispositivo. Ok, antes de fabricar esse dispositivo, eu já consigo avaliar a minha peça. E depois eu simplesmente fabrico o dispositivo já tendo um padrão do resultado. Eu sei como minha peça está porque ela já foi analisada. O gerenciamento de todas as mudanças digitais, tudo que ocorrer na peça, é muito mais eficaz, em comparação ao redesenho e mudança mecânica. Por quê? Não tenho que fabricar ou refabricar ou corrigir nada dentro da minha produção, na questão dos dispositivos. E uma vantagem também, um uso, na verdade, sequencial ao Virtual Clamping. Usando montagem digital. No caso da Volkswagen, eles têm o sistema Meisterbock, que é uma montagem física do carro, onde eles estão substituindo, na totalidade, por uma montagem digital. A base disso é o Virtual Clamping. Cada peça é medida individualmente e depois matematicamente colocada e eu consigo fazer alterações e ajustes. A base do Virtual Clamping é usada dentro de uma outra base nossa, que é o Digital Assembly ou a montagem virtual. Então, eu tenho aqui, nesse filme que vocês estão vendo, um carro e tudo que eu analiso nesse carro, com as montagens, com os gaps, com as variações. E as peças podem ser digitalizadas com ou sem Virtual Clamping no fabricante, no meu parceiro que está provendo essas peças. Ele pode estar do lado, na esquina, ou ele pode estar em outro país. E eu trago tudo isso digitalmente para uma plataforma para permitir que os engenheiros de qualidade avaliem essa montagem. Usando agora processos de inteligência artificial, ainda a brincadeira se torna muito mais interessante. Você tem softwares que analisam uma quantidade enorme de dados para ver tendências, uma quantidade enorme de peças.
Mas o interessante é, aquela atividade que eu tinha dentro da sala de analisar peça por peça, montagem por montagem, gap e flush de cada uma delas, eu posso fazer totalmente digital dentro de uma sala ou dentro de um computador. Essa é uma das principais vantagens de usar a virtualização também dos fixtures. Eu tenho aplicação para peças estampadas em montagens, e eu tenho aplicação de análise de cubing, análise completa de medição com fog e faceamento, a montagem virtual em si, análise de linhas de design, controle da qualidade na produção, então eu consigo ver quais peças estão produzindo dentro ou fora mais da tolerância necessária. Eu capturo todas as características, aí entra de novo, tem que ter uma digitalização de qualidade, um escaneamento de alta resolução, e consigo analisar tendências e fazer controle estatístico do meu processo e exportar os resultados de medição para vários servidores internos. É o que a gente já faz com outros softwares da linha Zeiss também. Aqui alguns exemplos, uma análise de vedação, gap e flush, análise de linha de design, e vários alinhamentos disponíveis. Isso é uma brincadeira que a gente faz muito com o Digital Master Block. Eu começo a mudar o posicionamento, a peça distorce, e aí como que isso fica na minha montagem. Virtual Clamp entra também para obedecer isso aí, porque você pode mudar o posicionamento e o apoio de cada uma das peças individualmente. E para permitir que vocês, nossos clientes, trabalhem com esse tipo de tecnologia, é onde nós entramos com a nossa consultoria. Todos os clientes, Volkswagen, a Gestamp, a própria GM, nós trabalhamos de maneira muito íntima com eles para produzir os primeiros casos de análise, os primeiros testes, o aprendizado disso. Porque não é simplesmente um sistema que eu vou, aperto um botão. Não existe isso. Isso é uma cultura mudada. Então eu estou saindo de algo que todos conhecem na fábrica, que são os dispositivos físicos, que já dão N problemas dentro de uma fábrica, para algo que é completamente novo, um dispositivo totalmente virtual. Esse acompanhamento, esse projeto, nós fazemos desde o início. Então, desde o conceito em si, para vocês entenderem como funciona mais profundamente, até a implementação dentro da fábrica de vocês. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente, com os nossos engenheiros, para ver a disponibilidade da gente fazer isso daí juntos. Para vocês testarem e terem essa tecnologia dentro da fábrica de vocês. E como conclusão final, o que a gente quer deixar aqui um ponto. Na realidade, a gente quer responder a pergunta do início do nosso evento. Virtual Clamping é o fim do dispositivo físico? Hoje, mundialmente, é uma resposta difícil de você falar sim, 100%. Não, não é 100%. Mas é interessante que já em alguns casos, alguns clientes já estão em 50%, outros clientes estão em 80% de redução. Por que não é 100%? Porque você tem que entender essa filosofia. No caso de Volkswagen, já é 100%. Na Alemanha e mais algumas plantas no mundo. E ela está espalhando para o resto das unidades dela. Entendendo a tecnologia, entendendo os problemas, entendendo a cultura, fica fácil de você mover. Vai ainda existir casos que é necessário dispositivo físico? Vai. Sempre vai existir. Sempre vai existir um caso onde preciso ter alguma coisa como usava antigamente. Mas o simples fato de você substituir 2 dispositivos, essa tecnologia já se paga. Então, o mais interessante é quanto rende de economia uma tecnologia dessa. Porque eu tiro, por exemplo, para uma peça simples um dispositivo, mas eu não tiro uma vez, eu tiro para todos os outros projetos. Eu não preciso construir a cada projeto um novo dispositivo. O fornecedor pode usar o mesmo dispositivo que vocês, porque é dispositivo virtual. Então você pode entregar para ele toda a matemática do Virtual Clamping e ele vai produzir e medir a peça na mesma exata condição que vocês têm. Aí, em vez de ter um dispositivo em cada lugar, eu não tenho nenhum dispositivo físico em nenhum lugar, mas 2 dispositivos, ou 3, ou 4, ou 5 digitais. O que barateia também o custo do projeto. Mais uma vez, é o fim? Está perto, mas não é sendo alarmista, o fim está próximo, mas não é isso. O fim do dispositivo físico
vai chegar. Não na sua totalidade, a gente nunca acredita que 100% de tudo, mas a redução bárbara deles vai. Tanto para estamparia, peças metálicas mais rígidas, peças plásticas. Aguardem e verão. E agora, eu vou abrir para nossas perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade, questionem, o chat está aberto, o pessoal vai abrir também o áudio. Vocês vão poder conversar com nossos engenheiros, tirar dúvidas, e fiquem à vontade. E participem dos nossos próximos eventos, que vamos falar ainda um pouco mais esse ano de Virtual Clamping e de outras tantas novidades. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima.